Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus que nos diz assim: Salmo de Asaf. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus, e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fazem aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei. Ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. Não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. De tua casa não aceitarei novilhos, nem bodes dos teus apriscos, pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meus todos os animais que copulam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, ou bebo sangue de cabritos? Oferece a Deus sacrifício de ações de graça, e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: de que te serve repetires os meus preceitos e teres nos lábios a minha aliança, uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras? Se vês um ladrão, tu te comprases nele, e aos adúlteros te associas. Soltas a boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Sentastes para falar contra o teu irmão, e difamas o filho de tua mãe. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei tudo à tua vista. Considerai, pois, nisto, vós que vos esqueceis de Deus, para que não vos despedace, sem haver quem vos livre. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, dar-lhe-ei que veja a salvação de Deus. Assim diz a palavra do Senhor. Amém. Meus irmãos, em primeiro lugar, o Salmo de número 50, ele é mais do que uma oração, mas o Salmo de número 50 é, na verdade, uma profecia pela boca e também pela pena de Asaf. Asaf é o autor aqui desse salmo. Nós havíamos visto que os 8 primeiros salmos dessa segunda coletânea, que vai do Salmo 42 até o Salmo de número 72, toda essa segunda coletânea, o segundo livro de Salmos, os 8 primeiros salmos, que é do Salmo 42 ao 49, eles foram compostos pelos filhos de Corá. Agora nós estamos diante de um salmo que foi composto por Asaf. Então, é interessante porque nós encerramos essa primeira sequência de 8 primeiros salmos que foram compostos pelos filhos de Corá com uma convocação. E essa outra sequência, agora a partir do Salmo 50, vai começar também com uma convocação. Essa expressão convocação, na verdade, ela aponta para a ideia de que Asaf ele está aqui como um profeta, ele está profetizando, ele está pregando, né? Mais à frente, inclusive, nós vamos perceber que o Salmo 51, dá uma olhada, por favor, no Salmo 51, você vai perceber que o Salmo de número 51, a forma como ele foi escrito, inclusive ele foi escrito pelo rei Davi, no contexto em que ele responde à severa repreensão que Deus havia dado a ele, pela boca do profeta Natã, quando ele adulterou com Betseba e cometeu diversos pecados e crimes, inclusive de assassinato.
Mas veja que ele responde aquilo que o Salmo 50 está convocando. Então, observe que há uma relação estabelecida de convocação, onde Deus fala e depois o homem responde, ou o povo de Deus responde. Então, nós aqui estamos então diante de um salmo que ele contém palavras duras, palavras pesadas, porque o Senhor está convocando o povo a estar na presença dele, a cultuá-lo de conformidade com aquilo que está prescrito na sua palavra. É isso que está sendo exigido aqui nesse salmo. Então, falando um pouco da autoria aqui desse salmo, Asaf nos é apresentado aqui nesse salmo, meus irmãos, não apenas como um dos que dirigiam a igreja em adoração lá na antiga aliança, mas, e aí, obviamente, ele era descendente, assim como os filhos de Corá. Asaf, obviamente, ele era descendente direto dos levitas, ou da linhagem de Levi, né? Mas, ainda assim, ele não apenas era incumbido, junto com os seus companheiros levitas, de cuidar do culto, como também compor hinos e conduzir a igreja no louvor congregacional, ou no canto congregacional, nas solenidades religiosas. Mais do que o levita ou compositor de hinos, Asaf, ele também era um profeta. Asaf aqui, ele não era um salmista qualquer, mas ele era um homem. Ele mostra aqui na maneira como ele escreve o Salmo 50, ele mostra que era um homem extremamente versado. Ele era conhecedor profundo das Escrituras. Isso é uma coisa que chama muita atenção aqui no Salmo de número 50. E, aliás, acho que não é preciso nem dizer que todos os autores de todos os 150 salmos, eles eram homens de uma sensibilidade intelectual e ao mesmo tempo teológica, com a grande maioria, inclusive, de pastores e presbíteros, quando você pega esse contexto também aplicado ao Novo Testamento, na época dos apóstolos. Homens de extrema profundidade e sensibilidade, não apenas intelectual, mas também espiritual, concernente ao conhecimento das Escrituras e abrangendo a isso o conhecimento geral de todas as coisas, né? Então, veja que, se compararmos inclusive o estilo e o conteúdo da grande maioria dos hinos que é cantado hoje, né, nós vamos perceber quanto que eles são tão pobres, quanto que eles são tão esfarrapados como roupa de mendigos, os hinos de hoje, porque eles são hinos que são extremamente superficiais comparado, por exemplo, à riqueza e à profundidade dos salmos, como eles foram escritos. E os salmos foram escritos para serem cantados. É uma coletânea de hinos que nós temos aqui inspirados, né? E eu imagino que, inclusive, esse deve ter sido um dos hinos mais difíceis que o povo de Israel teve que cantar naquele tempo. Agora você imagina, inclusive, cantando este salmo e sabendo que as suas palavras estão ali no momento que você está cantando, lhe denunciando diante de Deus quando ele pronuncia aqueles versos, aquele texto. E perceba então que os verdadeiros crentes, eles sempre serão, meus irmãos, humilhados e constrangidos quando eles se deparam com palavras como estas aqui. Inclusive quando Deus os ordena a cantar palavras como estas aqui. E isto aqui nos ensina que nós não somos capazes de escolher aquilo que nós gostaríamos de cantar em adoração ao Senhor. Nós não estamos autorizados a escolher, segundo o nosso gosto, o que nós queremos cantar no culto. Então, para pensar um pouco sobre isso, porque em geral as pessoas acham que escolher hino para cantar, escolher hinos para louvar ao Senhor é de conformidade com o gosto e o critério de cada igreja. E não é isso. A Bíblia já nos dá, inclusive, critérios muito bem estabelecidos, como também nos dá hinos já prontos, como na Bíblia, não apenas nos Salmos, mas em outras passagens e livros das Escrituras, Antigo e Novo Testamento, você vai encontrar diversos cânticos. Mas pensando mais ainda no Salmo, quando você tem essa coletânea de hinos que Deus está dizendo, é isso que eu quero que vocês cantem, é com base nisso que eu quero que vocês me louvem. Então perceba que Deus já determinou, Ele já escolheu o inário que a gente tem que cantar, como está prescrito aqui nas Escrituras. Então veja o quanto que os Salmos, como também toda a Escritura, é importante para nós, sobre qual é o conteúdo do que nós devemos cantar e entoar ao Senhor enquanto hinos. O padrão de hinos a serem
cantados em conformidade com o gosto de Deus e não o nosso. Então essa é uma aplicação muito importante aqui nesse contexto, quando Asaf compôs esse salmo. Mas vamos voltar um pouco agora de novo aqui ao aspecto que envolve em si o conteúdo do Salmo 50. Então veja que se nós pensarmos na divisão e no esboço do Salmo de número 50, veremos que esse Salmo nos leva a 4 partes. Vamos pensar então, eu vou começar a usar esse termo aqui com vocês, que é profecia. Então o Salmo 50 é uma profecia, né? Sendo então uma profecia, o Salmo 50 ele nos conduz a 4 partes no conteúdo desta profecia. Ou aqui também, convocação. Ela nos conduz então, essas 4 partes, a uma temática, que é tratar do culto. 4 questões são abordadas pelo salmista nessa profecia sobre a questão do culto a Deus. Então, primeiro, ele vai nos lembrar, em primeiro lugar, ele vai nos lembrar que o culto só faz sentido, o culto só realmente ele tem razão de ser se tiver o Senhor como a voz, a palavra máxima e absoluta ao seu povo. Ele nos mostra também, em segundo lugar, que ao mesmo tempo que a palavra é aí a parte fundamental do culto, ele ao mesmo tempo vai dizer que Deus reprova o culto impuro, maculado pelo pecado. Essa é a segunda parte. A terceira parte, quando ele vai nos lembrar que o pecado então é a razão de Deus desprezar e reprovar o culto do seu povo. E quarta parte, nessa profecia, é que o culto que Deus requer do seu povo, ele deve ser santo e puro. Então, são esses 4 pontos que nós vamos hoje aqui verificar no contexto da exposição do Salmo 50. Então, indo para o primeiro ponto, então, trata da centralidade da palavra no culto, que vai dos versos 1 ao 7. Esta profecia, então, ela começa com essa convocação introdutória, essa convocação solene, para que o povo ouça o que Deus tem a dizer para eles. Então, as palavras dos versos 1 a 7 revelam que Deus ele está muito irritado. Pense um pouco sobre isso aí. Deus está muito irritado. Deus está aborrecido com o seu povo. Mas mesmo que aqui aborrecido ou irritado, ele se dirige ao seu povo com base na aliança que ele tem com esse povo, apesar de ele estar extremamente irritado com o povo por causa de um culto falso que eles oferecem a Deus. Então observe, por exemplo, no verso 1, quando o salmista diz que a palavra do Senhor será pronunciada, ele estabelece uma característica, uma qualidade dessa palavra, que é poderosa. Então, uma palavra que será pronunciada com poder. E essa aqui é uma forma de dizer que o alcance da voz do Senhor se estende por toda a terra. Todos os moradores da terra vão ouvir a voz do Senhor. Quando você vai para o verso 2, quando ele revela a excelência e a beleza e o brilho da palavra de Deus, que Deus ele manifestará a sua glória e a sua perfeição quando as suas palavras forem pronunciadas. Quando você vai para o verso 3, ele nos mostra que ninguém pode tapar a boca de Deus. Deus não ficará em silêncio diante do que deve ser pronunciado e do que deve ser denunciado em relação ao povo. E aí você percebe que o salmista ele caracteriza a palavra de Deus como fogo devorador. Devorador no sentido de consumir tudo aquilo que é impuro. O fogo de Deus sempre prevalece, e o fogo sempre será nas Escrituras sinal de juízo e de santidade. Então, devorar aqui significa literalmente exterminar e também purificar. Quando você vai para o verso 4, que a palavra de Deus ela julga, ela examina o mal que está no meio do seu povo. E esse é o papel do fogo. A palavra de Deus, como fogo, irá consumir todo o mal que há no meio do seu povo. No verso 5, quando a palavra de Deus ela aparece aqui como a razão pela qual todos devem se reunir no ajuntamento solene. É a palavra de Deus que une o povo de Deus. E aí você vai perceber que nesse verso aqui, o verso 5, fica mais ainda realçado a linguagem pactual de Deus, quando isso nos mostra que esta profecia ela é dirigida essencialmente aos crentes, mas não apenas aos judeus, ou no caso aqui ao povo de Israel,
mas ela é dirigida principalmente, isso aqui tem uma perspectiva futura depois da nova aliança, ela é dirigida também a todos os crentes que necessariamente não são de sangue judeu ou não são de sangue do povo de Israel, mas é todo o crente espiritualmente que pertence a Israel. Permita-me ler os versos que dão destaque a esse aspecto pactual aqui dessa profecia, dessa repreensão severa, que é o verso 5, quando ele diz: congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Esse é o aspecto pactual. Vamos para o verso 6. O verso 6 reforça dois elementos que são próprios da palavra do Senhor, que é justiça e julgamento, que é a essência do que está sendo pronunciado em todo o Salmo 50 enquanto uma profecia. Isso aqui é até importante lembrarmos que qual é uma das características essenciais de uma profecia bíblica? É que ela visa anunciar justiça e julgamento. Esse é o papel das profecias, especialmente no contexto do Antigo Testamento, em mostrar que é o próprio Deus quem julga. E a função então da profecia nesse caso, nós podemos aplicar como sendo inclusive a própria pregação da palavra na sua essência. Qual o papel da pregação da palavra? No culto, inclusive, porque o culto, enquanto um momento solene, no dia do Senhor, por exemplo, o culto ele tem um caráter de julgamento. A palavra de Deus, quando ela é pregada, ela é o meio pelo qual Deus julga o seu povo. Deus julga o coração de cada um, de todos os seus ouvintes ali presentes diante dele. E você então percebe a seriedade disso aqui, em que o julgamento fica mais evidente quando Deus diz que ele irá testemunhar contra o seu povo, ou em outras palavras, Deus vai acusar, Deus vai protestar contra o seu povo. Esse é o sentido da palavra aqui, testemunho. Ou seja, Deus vai falar diante deles, vai expor todos os pecados e a maldade deles, de todo o povo. Essa é a primeira parte. Culto, a palavra de Deus é o fundamento e é o centro de todo o culto. Segundo ponto, então, segunda parte dessa profecia, dos versos 8 a 14, quando ele diz que o culto impuro é desprezado por Deus. Então a primeira parte do seu protesto, aqui começa então o conteúdo em si da profecia. A primeira parte do seu protesto e acusação é dizer claramente que Deus reprova e despreza o culto solene prestado pelo seu povo nesse contexto. Porque assim, veja que Deus ele deixa claro que ele não está aqui em essência condenando os elementos e os rituais que são usados no contexto do culto solene da antiga aliança. Você vê isso com clareza no verso 8, quando ele diz: não te repreendo pelos teus sacrifícios, nem pelos teus holocaustos continuamente perante mim. Então ele está deixando claro: olha, eu não estou repreendendo vocês, porque vocês externamente prestam um culto de conformidade com o princípio regulador do culto, né? Então perceba que ele está deixando muito clara a distinção dos aspectos do culto. A própria confissão de fé deixa essa distinção lá no capítulo 21. Depois eu posso depois mostrar para vocês. Mas no capítulo 21 ele faz essa distinção. O culto que é prestado a Deus continuamente, mas também o aspecto do culto solene, o culto doméstico e o culto particular do dia a dia. Então esses aspectos que envolvem o culto no seu todo é que está sendo chamada a atenção na repreensão, nessa denúncia que Deus está fazendo contra o povo de Deus. Então, nesse contexto, observe então que Deus ele não aceita os ritos e a cerimônia do povo, não necessariamente por causa dos ritos em si, mas por causa de dois graves problemas que aparecem aqui na denúncia que Deus faz. Primeiro problema é o apego e as cerimônias e os ritos em si mesmo. Esse pode ser, talvez, nos nossos dias ainda, uma das fraquezas e um dos problemas que nós, reformados históricos, cristãos reformados, presbiterianos, os que têm o zelo e o cuidado quanto a um culto realmente que ele deve ser solene, né? A gente pode incorrer nesse risco de ter um apego à cerimônia e os ritos em si mesmo. E um outro grave problema é o problema do pecado em si. Essas duas coisas aparecem aqui
entrelaçadas quando Deus está dizendo que Ele não aceita os ritos e a cerimônia do seu povo, por mais que eles estejam fazendo tudo como a lei prescreve. É interessante o fato do salmista destacar os sacrifícios aqui de novilho e de bodes, e talvez seja uma referência aos sacrifícios aqui que eram realizados provavelmente no momento solene mais importante que havia na história do povo de Deus, que era o sacrifício anual para a expiação do pecado de todo o povo. É possível que esteja sendo mencionado isso aqui nesse contexto, até porque aquele sacrifício envolvia a morte de um bode e de novilhos ali. Então, o sacrifício, enquanto uma atividade cultica, no contexto da Antiga Aliança, era a parte principal do culto. Era a parte principal ali como elemento de culto. Mas veja que no verso 10, olha o que Deus diz aí no verso 10. Quando ele, em outras palavras, aqui de forma, digamos, bem simplificada, é como se ele dissesse: eu não dependo dos seus sacrifícios para que eu seja glorificado e cultuado. Eu não dependo do culto ritualístico que vocês oferecem para que de fato eu seja glorificado. Ou em outras palavras também, olha, Deus está dizendo para o seu povo: eu não devo nada a vocês. Deus não deve nada ao homem, porque Deus é o dono de tudo que existe, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele menciona isso, inclusive, a partir do verso 10, como eu acabei de mencionar aqui. E ele vai usando exemplos, né? É interessante porque ele vai dizer que Deus ele possui independência de todas as oferendas que são entregues a Ele. Deus é autoexistente, Deus é infinito, Deus não precisa de comer e nem de beber, porque Ele é Espírito. É interessante a maneira como como Deus está aqui colocando o que exatamente talvez passasse pela cabeça, inclusive dos pagãos, quando eles ofereciam animais sacrificados e também ofereciam comidas, banquetes aos seus deuses, achando que os seus deuses comiam aqueles banquetes. E me parece que o fundo de pano das palavras que o Senhor está pronunciando possa ser também implicitamente uma denúncia a uma espécie de prática ritualísticas pagãs que estavam sendo copiados pelo povo de Israel nesse contexto aqui, imitando os gentios. Então, por isso que talvez aqui o Salmo, o salmista, ele dizer, por exemplo, eu vou ler literalmente os versos que diz respeito a isso, quando ele diz: pois são meu, a partir do verso 10, pois são meu todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e são meu todos os animais que pupulam no campo. Se eu tivesse fome, não tu diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros, verso 13, ou bebo sangue de cabritos? Uma expressão bem severa e bem irônica da parte do Senhor em denunciar talvez aqui alguma prática pagã inserida no contexto do culto, e que não é diferente dos nossos dias, meus irmãos, porque hoje a gente está vivendo uma época exatamente quantas igrejas evangélicas têm inserido práticas rituais que são oriundos do paganismo dentro das igrejas evangélicas, de forma inclusive algumas até de forma escancarada. Então perceba que, ao contrário do que talvez poderia estar pensando de forma errada o povo, alguns deles ali, de forma pagã, o homem é que depende totalmente de Deus para viver. Inclusive Deus mesmo, ele vai dizer isso lá através do profeta Isaías capítulo 66. Permita-me ler só os versos 1 e 2, quando ele vai dizer: o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Então, há uma exortação no meio desse julgamento, então agora a partir do verso 14. Quando Deus, ele antecipa um dos graves problemas do povo aqui, quando eles quebraram seus votos a Deus. E um dos aspectos do culto são exatamente voto.
Quando nós estamos no culto solene, o culto em si ele é votos prestados a Deus. O culto ele envolve essa ideia de votos, ou seja, de se comprometer solenemente com aquilo que nós cantamos, oramos, lemos nas Escrituras e aquilo que ouvimos da pregação e mais ainda quando inclusive estamos na ceia do Senhor, que ali é o momento inclusive a confirmação da nossa fé em Cristo, renova-se os nossos votos de fidelidade total ao Senhor. Então o culto em si mesmo é comprometimento com Deus em todos os seus aspectos, e por isso que o culto, então, no seu sentido, ele aponta para a ideia de pacto. Ter um pacto com Deus, estar comprometido com Deus. Aqui nós somos confrontados ao perigo de cultuar a Deus solenemente, nos comprometendo a obedecer com a palavra dele, mas não nos arrependemos dos nossos pecados, não abandonamos os nossos pecados. E aí, nesse sentido, quando pensamos, por exemplo, após o culto solene, nós não somos capazes de cumprir aquilo que nós prometemos durante os dias da semana. Mas quando você vai para o verso 15, ele faz um contraponto à acusação do verso 14. Quando Deus convoca o seu povo a invocá-lo para que o seu povo se livre da condenação e sentença daquelas acusações sérias e graves que Deus está fazendo no verso 14. Acusações que são passíveis inclusive de morte. O livramento que Deus aqui oferece ao seu povo no verso 15 dará ao seu povo o livramento da morte. Então aqui o livramento que Deus dará ao seu povo é que eles então se humilhem em oração e contrição e com sinceridade de coração eles realmente se arrependam dos seus pecados. Deus está oferecendo pela graça dele mais uma oportunidade para que eles se arrependam. A terceira parte, quando ele agora nos chama a atenção para o fato de que o pecado macula o culto ao Senhor. Os versos 16 ao 21. Então, no verso 16, Deus chama aí a atenção dos prevaricadores do culto, ou seja, dos ímpios que estão no meio do povo de Deus. E esses ímpios, inclusive, eles assumem posições importantes no contexto da igreja. Então, o salmista está considerando aqui no culto solene que há muitos ímpios misturados entre os crentes e eles estão maculando o culto a Deus. Estão pervertendo a cabeça de muitos crentes. Então, há ímpios, inclusive, entre a liderança espiritual do povo de Israel. E eles estão ensinando a lei, eles estão ensinando coisas que são contrárias à lei de Deus ao povo dele. Está pervertendo o coração desse povo. E aqui há homens ímpios na igreja que exercem inclusive ofícios de presbíteros e pastores que estão nessa condição. Quando você vai para o verso 17, quando o salmista nos diz a razão destes ímpios ocuparem estes ofícios espirituais. Quando eles trabalham contra o arrependimento do povo. Eles são contra a disciplina do Senhor ao seu povo. São contra a correção da correção de Deus ao seu povo. Eles não querem que Deus corrija o seu povo, corrija a sua igreja. E eles os enganam quando eles pregam dizendo, não, eu acho que vocês já devem ter visto isso, né? Não, Deus é amor, Deus é graça. Ele não quer que façamos tal coisa contra vocês. E eles odeiam, esses ímpios que têm ensinado o povo, eles odeiam o arrependimento de pecados. Eles odeiam a santidade de Deus. Perceba que a ideia de disciplina, que vocês devem se lembrar que uma das marcas da igreja é a disciplina, a aplicação da disciplina. Nós temos a palavra como uma das marcas da igreja, a pregação fiel da palavra, a ministração correta dos sacramentos e em terceiro lugar, a aplicação da disciplina na igreja, que visa a santificação da igreja. E veja que um desses elementos, veja, a primeira marca da igreja, ela é dita dos versos 1 a 7. A segunda marca, ela pode estar presente em certa medida dentro do que se exemplificam das palavras que o Senhor traz dos versos 8 até o 14. Até o verso 15. Agora, dos versos 16 em diante, você percebe o elemento, então,
que diz respeito a eles abandonarem esse aspecto da disciplina do Senhor. Olha a partir, por favor, aqui o verso de número 17. Uma vez que aborreces a disciplina e rejeitas as minhas palavras. E observe que uma igreja, quando ela está caminhando para se tornar sinagoga de Satanás ou se tornar uma igreja apóstata, uma das primeiras práticas que a Bíblia ensina que é abandonada é a aplicação da disciplina. Que talvez caminhe em alguns casos, ou em muitos casos, junto com também o abandono da pregação fiel da palavra, o abandono à sã doutrina, e que aí por diante o resto, todas as outras práticas que a Bíblia prescreve do culto a Deus e da vida de comunhão dos crentes já vão sendo abandonadas com muito mais velocidade, muito mais rapidez. Perceba aqui, meus irmãos, que ele está nos chamando a atenção para o fato de que, veja o verso 18, que Deus ele está denunciando mais um pecado em dizer que estes lobos travestidos de pastores e presbíteros, eles são amigos de ladrões, eles são amigos de corruptos, eles são pervertidos. E por que eles são chamados de pervertidos? Porque eles se associam com os adúlteros. Veja bem quem são de fato essas pessoas. E elas estão no nosso meio e foi confiado a elas ofícios na igreja. Veja que no verso 19 eles são dados naturalmente à mentira, à perversidade, na forma de pregar, nas suas palavras, no conteúdo dos seus ensinamentos. E se alguém se levanta contra eles, eles logo vão atacar com mentiras e calúnias para tentar desmoralizar aqueles que estão denunciando as suas prevaricações graves. Olha aí o verso 20. Sentas-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho da tua mãe. E nesse contexto, então, observe que ele se dirige diretamente a esses líderes e pastores nessas palavras, mas Deus não está isentando o povo aqui desse mesmo grave pecado, que as palavras duras da parte de Deus aqui também são dirigidas aos membros da igreja, porque eles estão envolvidos e influenciados pelos mesmos pecados. Daquilo que os membros se alimentam é aquilo que eles vão praticar. O que eles ouvem se alimentam desses pastores, desses falsos presbíteros e mestres, é o que eles vão colocar em prática na sua vida diária, inclusive corrompendo o coração até mesmo daqueles que são fiéis, que foram instruídos doutrinariamente, corretamente, de acordo com as Escrituras. E é onde eu trago aqui uma breve, rápida aplicação nesse ponto, é lembrá-los de que aqueles que estão em igrejas onde há falsos pregadores, há falsos pastores e presbíteros, e você conhece a palavra de Deus, você sabe e conhece as Escrituras, e você tem procurado viver fielmente as Escrituras, mas você ainda comunga dessa igreja, e ela já tem abandonado todos esses preceitos, e ela tem se tornado incorrigível. Esta igreja, a liderança dela tem caminhado para estarem contumaz e rebelde nos seus pecados. A única coisa que você deve fazer, se já houve denúncia, se já tentaram tratar, mas não conseguiram, e a igreja continua apoiando e favorecendo essas pessoas, esse tipo de liderança, que é contumaz com o pecado dos outros, que se associa com adultério, que se associa com imoralidade, que se associa com falsas doutrinas, que se associa com corrupção e ladroagem, você deve sair dessas igrejas. Porque senão você é contumaz, tanto quanto eles, desses pecados. Esse é um chamado que o Senhor faz nesses versos aqui. E agora vem a última parte, quando Deus exige um culto limpo e santo. Os versos 22 e 23. E que desta forma Deus vai mostrar a eles que o culto aceitável a Deus, primeiro é considerar as advertências, as acusações que Deus está fazendo. E eles se humilhem diante do Senhor. Que eles reconheçam os seus pecados. Que eles reconheçam que os seus pecados os afastaram de Deus. E o pecado faz com que as pessoas realmente se esqueçam de Deus. E mesmo quando elas estão sendo ativas... É interessante essa situação.
elas são assíduas, mesmo até que elas sejam ativas na igreja, nos cultos, nas atividades e projetos dessa igreja, mesmo ali, elas não pensam e não lembram de Deus. E Deus chama a atenção para o fato de que elas devem se voltar para Deus. Então observe que o verdadeiro culto a Deus envolve um coração humilhado e contrito na presença dele. O verdadeiro culto a Deus também envolve um coração grato e devoto à bondade, à graça e à misericórdia de Deus. Partindo para as aplicações finais, meus irmãos, aqui nessa segunda parte da exposição do Salmo 50, a primeira aplicação ela diz respeito então aos versos de 1 a 7, que nos revela que a questão do culto não é um assunto secundário, mas é um assunto muito sério. O culto é a atividade principal da igreja. Você sabia disso? A atividade principal da igreja não é ação social, como muitos hoje estão deturpando a cabeça de muita gente dentro das igrejas. Mas a atividade essencial e principal da igreja é a adoração ao Senhor. A razão de Deus ter criado o seu povo, de Deus ter estabelecido a igreja, é a adoração a Ele. Por isso que o homem foi criado com esse senso religioso aguçado. Se o culto, então, é um assunto sério, porque ela é a atividade principal da igreja, nós devemos tomar muito cuidado com a forma e a disposição com que nós adoramos a Deus. O culto é dirigido somente ao único e verdadeiro Deus, porque essa é a primeira coisa que nos é lembrada como uma aplicação aqui muito explícita nos versos 6 e 7, onde ele diz: os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus quem julga. Escuta, povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu testemunharei contra ti. E aí vem o preceito de que o culto verdadeiro é aquele que só é prestado ao único e verdadeiro Deus, quando ele diz pactualmente: eu sou Deus, o teu Deus. Em segundo lugar, segunda aplicação, o culto é um assunto muito sério porque diz respeito a estar na presença de Deus. Em todo lugar que nós estamos, Deus está ali. Então estamos na presença de Deus. E também, principalmente quando nós estamos no contexto do ajuntamento solene, ali Deus de forma especial também se faz presente. Em todo momento estamos na presença de Deus. E é interessante porque nós reformados, nós tendemos a pensar que nós estamos livres da acusação de idolatria e de paganismo, considerando que seguimos então o princípio regulador do culto. Só que, meus irmãos, o nosso coração, como bem disse inclusive João Calvino, ele vai dizer que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se me permita aqui até crescer uma expressão que reforça muito bem o que ele diz, quando o nosso coração é uma fábrica em série de ídolos. Não é uma fabriqueta, não. É uma grande multinacional que fabrica muitos e muitos ídolos. Se nós juntássemos todos os ídolos que existem nas diversas religiões pagãs do mundo, ainda é um número pequeno diante da quantidade de ídolos que nós criamos e armazenamos nas despensas do nosso coração. É fichinha. A prática correta do culto externo e solene, não significa que você realmente está adorando verdadeiramente a Deus. A vida não condiz com aquilo que professamos no culto solene se nós estivermos tendo um padrão de vida diferente daquilo que nós ouvimos e assimilamos no contexto do culto solene. Nós vivemos uma vida de mentira, de hipocrisia, como é muito aplicado esse termo pelo próprio Senhor Jesus Cristo aos fariseus. A vida que não condiz com o que professamos no culto solene, meus irmãos, se estivermos nessa situação como igreja, observe o que Deus fala no verso 9, nos repreendendo. Ele vai dizer: de tua casa não aceitarei novilhos, nem bode dos teus apriscos. Deus não vai aceitar o nosso culto.
E aí a terceira aplicação é que não é possível estar na presença de Deus por causa dos nossos pecados. Se o nosso coração tem se deleitado no pecado, Deus está em silêncio por desgosto e indignação. O silêncio de Deus aí no verso 21, a gente precisa pensar um pouco sobre isso. O silêncio de Deus no verso 21 revela o quanto ele está horrorizado, o quanto ele está aborrecido com o seu povo. O silêncio de Deus aí é nada mais que a ausência da palavra dele por causa dos pastores e presbíteros corrompidos e associados, ou seja, comprometidos até o talo da unha dos seus pés e dos fios dos seus cabelos com o pecado. Quando Deus fica em silêncio, meus irmãos, muitos acham que a forma como eles estão cultuando a Deus está sendo aprovada por Deus, porque Deus não está falando nada. Só que, na verdade, Deus está no limite da sua paciência e Ele está entregando aquela igreja a uma liderança e a um ensino que está fora da palavra dele. E quando isso acontece, é juízo de Deus. A quarta aplicação é que a única forma, então, de prestar um culto que Deus aceita envolve correr para a graça dele. O dia da angústia e da calamidade aqui nesse contexto não é necessariamente uma pandemia, por exemplo. Meus irmãos, não precisaria de uma pandemia ou de uma guerra ou de qualquer catástrofe no mundo físico, material, para dizer que nós entramos num contexto de calamidade e angústia, de aflição. Mas o contexto aqui nos leva, na verdade, essa calamidade, essa angústia, essa aflição é o contexto dos dias em que uma igreja ela está entregue a falsos pastores, a falsos presbíteros, entregue a falsas doutrinas e entregue ao pecado. O dia da angústia é o momento em que uma igreja está envolvida em um falso culto por não mais considerar a palavra de Deus como fonte de edificação desse culto. As palavras vazias de falsos pregadores têm sido o que eles acham que é alimento para a alma deles, e não tem sido alimento, tem sido veneno. E esses são os dias de aflição em uma igreja, quando Deus silencia a sua voz e os homens, como também mulheres, passam a tomar o lugar de Deus, usurpando este lugar de autoridade da palavra, e eles se colocam no lugar da palavra nos púlpitos, ou até mesmo tiram esses púlpitos. O único caminho de retorno ao culto que Deus aceita é arrependimento e abandono de pecados. É o abandono de concepções pecaminosas no culto. É o retorno à palavra dele. E é isto que nos mostra o quanto devemos levar a sério o culto solene. Porque o culto solene é o espelho do que nós vivemos no culto da vida, no dia a dia. Os preceitos, meus irmãos, do culto solene devem ser levados a sério, com grande seriedade, por uma questão simplesmente de obediência à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é didática, ela é o recurso instrutivo, de instrução, para que sejamos levados a entender sobre o que é obedecer e também se arrepender dos nossos pecados. E esses preceitos são muito bem estabelecidos a nós quando três coisas são aplicáveis a esse princípio da obediência. Quando, primeiro, nós somos lembrados que o culto ele é oferecido unicamente, dignamente, apenas ao único e verdadeiro Deus. Segundo preceito é que a palavra de Deus é o meio pelo qual ele nos instrui na sua lei e nos comunica a sua graça, exatamente para arrependimento dos nossos pecados, e ofereçamos um culto que ele vá se agradar. E terceiro e último princípio, quando nós somos lembrados de que Jesus Cristo é o único mediador intercessor diante de Deus Pai para os que estão prestando culto a Ele. E o culto só será aceito por Deus se Cristo for o único mediador intercessor desse culto. Nós não podemos realizar nenhum culto, nós não podemos oferecer nada nas nossas palavras, orações, hinos e também na leitura das Escrituras. Não podemos oferecer nada se Cristo não estiver mediando, intercedendo por nós. Esse é o culto que Deus exige do seu povo.
Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Curva a sua cabeça. Oremos. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque se tratando de um assunto tão sério como este, ó Deus, e tão delicado, e por causa, ó Deus, deste assunto, quantos irmãos nossos em Cristo estão sendo perseguidos, porque eles têm procurado, ó Deus, ter zelo do seu coração, a piedade, o zelo quanto a um culto realmente que agrada ao Senhor, e muitos estão sendo perseguidos, ó Deus. E quantas igrejas, Senhor, no meio do teu povo, padece, vivem dias de angústia e de aflição, vivem dias, ó Deus, de escassez de alimento espiritual. Os celeiros dessas igrejas estão vazios, ó Deus, porque ali só há ladrões, salteadores e lobos. Tem misericórdia do teu povo, Senhor, e tem misericórdia de nós, para que não sejamos assaltados, para que não caia sobre a tua igreja o dia de calamidade. Mas se o Senhor quiser que isso aconteça, porque o Senhor está tratando os nossos pecados, está nos repreendendo, está nos disciplinando severamente, que o Senhor tenha misericórdia, nos livra desses dias de calamidade, ó Deus, quando o teu povo se esfria e abandona, ó Pai, a tua palavra, abandona o culto que o Senhor exige deles. Guarda-nos, ó Deus, na tua palavra, em tudo que aprendemos neste momento, em nome de Jesus Cristo, nós te rogamos, nós oramos. Amém.